eu queria imensamente agradecer a oportunidade, porque sempre é um desafio, a gente sempre tem que estudar isso. Depois que acaba, a gente gosta muito, porque viu o quanto aprendeu. E eu espero que a gente vá refletir após a minha Oi, Joyce. apresentação, de pouco, acho que vou falar uns 35 minutos no máximo, que a gente possa discutir, que é a parte mais importante, e que possa contribuir para que tudo isso leve à coisa mais importante, que é o atendimento às pessoas que nos procuram, né, os pacientes nossos, e também aos nossos alunos, no caso, eu sou professora empedernida há mais de 35 anos. Então, muito obrigada, Rosário, ao Denca, e obrigado a Denca Brasil, que me deu, desde 2013, essa oportunidade. Foi o departamento que mais me transformou, que mais eu tenho gratidão também. Então, eu acho que com minha gratidão eu também faço prevenção de doença cardiovascular. Já falou sobre o assunto, eu queria dizer que eu tenho um conflito de interesse nessa apresentação, porque eu acredito em Deus e acredito na reencarnação. Então, eu acho que esse viés não me. Eu não consigo sair desse viés em qualquer coisa que eu faça. Então, eu preciso revelar isso, tá? A nossa quarta webinar, né, uma série que a próxima vai ser o mês que vem, ela conecta com a ideia inicial da nossa primeira webinar, feito por Rosário, de que o cérebro é um órgão corporal na sua dimensão anatômica e funcional. Enquanto a nossa mente é uma coisa bem mais complexa, né? Essa mente parece ser um concentrado energético conectado a esse cérebro, que é o órgão anatômico e funcional, e aos demais sistemas corporais, inclusive, se a gente quiser divagar um pouco em relação, por exemplo, ao perispírito e outras dimensões além dessa dimensão, sendo um concentrado energético, a gente pode fazer essa passagem aí, fazer essa afirmação, ok? Bom, eu sou aqui, todo mundo já me conhece, isso não é muito importante. O importante é que eu estou aqui para passar isso para vocês. Bom, eu sempre gostei do endotélio, eu descobri isso com a solicitação de Rosário, porque eu tenho dois livros só de endotélio, um bem antigo e um mais novo. Eu disse, meu Deus, por que eu tenho esses livros aqui? Eu descobri que eu sou muito ligada ao endotélio, né? Foi uma revelação para mim mesmo. Bom, o endotélio é a camada mais interna dos vasos, em íntimo contato com o sangue, recobrindo todos os vasos, desde o coração até os capilares. Lembrar que o coração, o endocárdio, é um tipo de endotélio. E lembrar que os capilares é um endotélio fenestrado e diferenciado. E a gente tem endotélio no sistema arterial, na microcirculação, no sistema venoso. Então, endotélio está em toda parte e que há fluxo. O sistema circulatório, que é um sistema pressurizado, fechado, sem escape, tem o endotélio como o grande, o grande conector, o grande sensor, o grande comunicador e que é o grande orquestrador. Ele é um maestro mesmo, tá? Como está escrito aqui. Bom, só para a gente ter uma ideia, uma pessoa de 70 quilos, o endotélio tem 3 metros quadrados. Numa pessoa de peso total dele, de um homem de 70 quilos, ele mede, ele pesa 1 quilo. E a distância máxima de qualquer célula do organismo para o endotélio mais próximo, a distância máxima não passa de 15 micras, né, que é o milionésimo da parte de 1 metro. Então, para vocês verem como ele está em toda parte. E por que isso? Porque ele tem que estar perto de tudo para sentir tudo e saber tudo. Do folículo piloso do cabelo até a parte da matriz da unha do pododáctilo. Por que isso? Tem algumas razões e a gente vai ver. Aqui a gente tem essa rede de comunicação extremamente sofisticada, né, e que tem sido estudado muito recentemente, e cada vez mais conhecimento sobre ela. As células endoteliais formam uma rede de transmissão de dados
do corpo, capaz de detectar mínimas alterações, tanto de pressão arterial, seja pressão sistólica, diastólica, pressão de pulso, pressão média, e até as variáveis dentro da pressão de pulso, pelo fluxo sanguíneo, pelo balanço oxidativo, pela coagulação e pelo sistema imune. Então, vocês veem que eles fecham, o endotélio está conectado com tudo isso. Ele tem uma comunicação intercelular. A informação detectada em qualquer local é transmitida para todas as outras células endoteliais instantaneamente. É quase que uma coisa de tempo, vamos dizer assim, é um tempo quase que da luz, da velocidade da luz. A gente tem como primeiro produto, ou o mais importante produto do endotélio, o óxido nítrico, que ele tem uma meia-vida de 50 segundos, exigindo, portanto, a comunicação muito rápida e sendo extremamente difícil da gente, porque ele é um produto volátil, né? É um óxido, vamos dizer assim, gasoso, quase gasoso, e que dura só 50 segundos. Então, vocês veem a dificuldade que é para a gente captar e avaliar o principal resposta de todo esse sistema tão importante, esse maestro, que é o óxido nítrico. Ele é um sensor biológico perfeito em condições normais, pela sua posição e estratégia, permite monitoramento contínuo em todo o organismo, como eu já falei, tá? As funções vitais do endotélio, ela tem a que a gente mais conhece, o que a gente mais fala, que é o tônus muscular, que é a capacidade do vaso manter um diâmetro X, Y, Z. Então, ela regula a vasoconstricção, e vasodilatação pelo óxido nítrico, essa substância volátil, difícil, que dura segundos, para a perfusão adequada dos órgãos. Tem momentos que eles precisam abrir e tem momentos que eles precisam fechar. Tem momentos que ele precisa modular, abrir em determinados territórios e fechar em outro. E tudo isso com qual é o sistema do endotélio que está sinalizando para que os outros respondam. É uma coisa assim muito linda. O equilíbrio homeostático equilibra a coagulação e a anticoagulação. Sem endotélio não existe esse equilíbrio, né? Ele tem uma regulação múltipla, ele controla toda a formação vascular, desde o bebê, desde a embriogênese, ele controla tanto a formação de vasos de todos os tipos, venoso, arterial e da microcirculação, desde da fase útero, onde começa a primeira formação vascular bem incipiente, ele já controla isso, até alguém muito idoso, ele controla a angiogênese, toda a cicatrização, toda a proliferação celular, fibrose, inflamação. E um detalhe, ele controla também a morte celular, seja pela pitose ou seja por apoptose, que eu vou discutir um pouquinho mais adiante, tá? O endotélio interage com todo o sistema do corpo, está implicado em doenças neurológicas, renais, hepáticas, vasculares, dermatológicas, imunológicas e cardíacas, que é o nosso ponto. A disfunção endotelial, esse órgão, ele perde a sua capacidade fisiológica e ele fica disfuncional. E toda doença, praticamente hoje, tem uma disfunção endotelial. Depende de quem iniciou, como esse endotélio está reagindo e como é que ele volta ao seu equilíbrio ou não, tá? Então, quando ele é ativado patologicamente, a gente vai ver como, liberando substâncias vasoconstrictoras. O óxido nítrico, ele é vasodilatador. Quando ele está disfuncional, ele faz vasoconstricção, levando à inflamação e à remodelação vascular, que são, vamos dizer, os pilares básicos das doenças cardiovasculares. Então, ele tem uma ativação patológica, liberando substâncias vasoconstrictoras, uma inflamação vascular, levando à microrruptura do contato entre as células endoteliais. As células endoteliais, elas perdem o contato. E existe também a possibilidade desse endotélio perder a continuidade, ele fica fenestrado, e células do sangue e células da musculatura da camada média entra dentro do fluxo, né? dentro do endotélio, atravessa, vai para a luz do vaso e vice-versa. Substâncias da luz do vaso entram dentro da camada média.
E doenças cardiovasculares, como aterosclerose, hipertensão, diabetes, AVC, insuficiência cardíaca, está muito bem definida. Mas nós temos uma outra imensidão de doenças. Por exemplo, as doenças autoimunes hoje têm muito a ver com a questão endotelial, que a gente vai ver mais um pouquinho adiante. Bom, quem faz essa conexão entre endotélio e espiritualidade, a gente vai ver essa conexão através das vias neuroendócrinas. Lá é o grande regente periférico, que é o endotélio, e o grande regente, vamos dizer assim, somático, que é essas vias neuroendócrinas. As vias neuroendócrinas funcionam com o regente da função e disfunção endotelial, sendo modulados por fatores psicossociais, muito importantes, como espiritualidade, religiosidade, meditação e oração. Isso é porque o nosso foco é a espiritualidade. Então, a gente tem aquele famoso eixo hipotálamo e hipófise adrenal, como estresse crônico aumentando o cortisol, causando inflamação endotelial, e a espiritualidade, em condições normais, reduzindo a ativação desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E a gente tem o sistema nervoso autonômico, que o estresse, e aí geralmente é o estresse agudo, aumenta a atividade simpática, e a meditação aumenta o tônus parasimpático através do vago, o 10º par, e aí fazendo o equilíbrio para tentar compensar. Então, se a gente tem o estresse crônico, a gente precisa que a gente faça meditação para ativar o vago e a gente faça propósito de vida, gratidão, perdão e esses outros sentimentos ligados à espiritualidade, no sentido de crescimento espiritual, para diminuir a ativação do sistema. E tem o último eixo, são 3 grandes eixos, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, conhecido por todos nós, né, há muito tempo, que a catecolaminas e cortisol, os dois juntos, ativam o sistema renina, angiotensina, e também outros sistemas ainda não identificados tão fortemente, também ativam esse sistema de renina. Por exemplo, desidratação, é, inanição, também ativam esse sistema, tá? A quantidade de sódio, a quantidade de potássio circulando também ativa esse sistema. Então, práticas espirituais atenuam esse eixo também. Então, a gente tem que o desenvolvimento na nossa espiritualidade e essas práticas espirituais, todas elas diminuem esses eixos que podem ser causador de doenças importantes e bem reconhecidas. Então, o que a gente tem? O impacto do estresse no endotélio. A cascata do estresse crônico, aumento do cortisol, ativação simpática excessiva, liberação de adrenalina e noradrenalina, vasoconstricção, aumento da pressão arterial, estresse oxidativo aumentado, né? Espécies reativas de oxigênio e a disfunção do óxido nítrico. Toda vez que você ativa esse sistema, o óxido nítrico sai da circulação. É que nem eosinófilo. Quando você tem um estresse grande, o eosinófilo sai da circulação. A mesma coisa acontece com o óxido nítrico. Eles estressou aqui, eles são librianos, não gostam de confusão. Estressou aqui, eles estão saindo do pedaço. Mais ou menos assim para a gente lembrar. E as consequências do estresse crônico criam um círculo vicioso de disfunção endotelial, levando à rigidez arterial, né? Eu trabalho com isso, velocidade de onda de pulso, e o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. A rigidez arterial produz uma quebra da elastina, substituição por colágeno e fibrose, e isso leva à hipertensão arterial sistólica e insuficiência cardíaca, principalmente por insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada, que é o grande produtor, né? Aqui a gente tem as vias imunoinflamatórias, que a gente chama de um regente auxiliar, são dependentes de respostas neuroendócrinas, pensamentos, emoções e sentimentos. Qual é a diferença dessas coisas? Pensamento está no nível de mim, né? Se meu pensamento é um pensamento positivo, se ele é negativo, se ele chega a ser um pensamento repetitivo e sofrido, né? Aquela compulsão de pensamento. As emoções são emoções boas ou ruins. E o que é o sentimento? É o que está fixado lá na nossa memória,
que são os sentimentos que a gente aprendeu a quando tem alguns pensamentos e algumas emoções, a gente libera certos sentimentos. Eles estão impregnados em nós. E esses atuam como regente auxiliar da disfunção endotelial, se forem sentimentos negativos, né? Se forem sentimentos positivos, eles produzem a boa performance endotelial. E aqui a gente tem as vias imunoinflamatórias, as citocinas pró-inflamatórias, o estresse aumenta interleucina 6, TNF-alfa e o PCR, proteína C reativa, principalmente de alta sensibilidade. E a espiritualidade, tem vários estudos, reduz essa citocina de uma forma muito objetiva. Inflamação sistêmica associada à aterosclerose, as práticas espirituais reduzem PCR ultrassensível de uma forma, vários estudos, eu não trouxe aqui, ia ficar muito enfadonho. O estresse oxidativo, né, os que são radicais livres? São aquela camada de oxigênio, aquela camada dentro da periferia do átomo, é aquele oxigênio que está solto, ele não está ligado a nada. E toda vez que acontece isso, ele passa por uma camada maior de energia, e isso faz com que haja uma intensa desregulação, e o óxido nítrico, ó, sai da história, tá? E a meditação preserva o óxido nítrico endotelial, tá? E aqui a gente tem um resumo, mais ou menos, sobre meditação aumenta a variabilidade da frequência cardíaca. Vocês viram na aula de Lenise de Paula a importância da variabilidade da frequência cardíaca para a saúde do coração e para a ausência de arritmias patológicas. E a meditação é uma das coisas que mais aumenta essa variabilidade, porque o sistema cardiovascular é um sistema dinâmico, é um sistema que tem que variar, é como a pressão arterial. Se a pressão arterial fosse fixa, nós não conseguiríamos manter a vida em cada um dos nossos momentos, que são tão diversos, né, de sentimentos e de necessidades. A religiosidade modula o equilíbrio de T1, de TH1 e TH2, do linfócito T. É muito interessante essa história, porque os linfócitos T1, eles são linfócitos timo-dependente, e esses linfócitos, eles atuam na periferia, né? Ele não está no timo, nem está em nenhum baço, nem nada, no timo. E o que ele faz? Ele fagocita os bactérias, vírus intracelular. Então, eles são de luta intracelular. E os linfócitos T2, eles produzem uma fagocitose extracelular, principalmente eumintos, protossoários e outros elementos que não conseguem passar pela barreira, como entrar dentro da célula, na membrana celular, alguns tipos de bactéria. E esses linfócitos agora, quem ganhou o prêmio Nobel de Medicina, não sei se vocês viram, foram 3 pesquisadores que descobriram também, coisa que a gente não sabia, quer dizer, não bem sabendo, mas agora ficou muito claro com o prêmio Nobel, de que ambos esses linfócitos T periférico, eles também atuam modulando e diminuindo a reação autoimune, que você começa a destruir sua própria célula, é como se ele tivesse um reconhecimento de que isso não está muito legal, e esses periféricos é que segura essa doença autoimune para ela não destruir tudo, ela mantém alguma resistência, a palavra, a resistência à destruição das nossas próprias células. A oração reduz os marcadores oxidativos, como malodialdeído, esse já é uma coisa muito bem provada. E o mindfulness, que é aquela meditação mais ocidental, né, diminui também os índices de PCR ultrassensíveis. Então, ficou muito claro, né, que monjas, por exemplo, elas têm uma defesa assim, muito, muito boa. Além de não ter pressão alta, no estudo de Verdecchia, na Itália, muitos anos atrás, mostrando que ao envelhecer, as mulheres confinadas assim,
confinadas mesmo esqueci o nome agora, mas elas estão todas elas no, eu esqueci como se fosse uma comunidade que elas viviam lá na Itália, na região da Câmbria, e elas não aumentam a pressão arterial à proporção que elas vão envelhecendo, coisa que as mesmas mulheres da mesma região que não estão dentro dessa comunidade religiosa, tendo atividades religiosas e modo de vida religiosos, não conseguem, aumentam a pressão arterial. A mesma coisa em relação aos linfócitos T, que já é uma coisa bem mais recente, ok? Bom, as evidências científicas, estudos observacionais demonstram associação maior entre religiosidade, espiritualidade e benefícios cardiovasculares. Redução da hipertensão arterial em praticantes regulares, menor incidência de eventos coronarianos agudos e maior longevidade, redução da mortalidade. Tem um trabalho que foi feito em asilaros, em idosos em asilo, bem idosos, acima dos 80 anos, fizeram práticas de aumento da capacidade, aumento do nível de espiritualidade de alguns e deixaram os outros dentro do seu tratamento usual. E como eles eram muito idosos, foi em pouco tempo e com um custo menor, foi capaz de evidenciar uma mortalidade razoável que a gente pudesse fazer alguma associação. E no estudo ficou de modo claro que as pessoas que estavam com essas atividades de fortalecimento espiritual, especialmente meditação e desenvolvendo sentimentos positivos, né, eles vivem mais do que os idosos que estavam lá da mesma, do mesmo local sem essas práticas. Bom, aqui a gente tem, né, a meditação e função endotelial, ensaios clínicos randomizados provam comprovam a melhora da função endotelial em práticas contemplativas. A própria contemplação, que não necessariamente uma, uma volta para si mesmo ou um estado especial de contemplação, simples, você parar e olhar a natureza, você olhar as coisas bonitas, isso já dá uma melhorada boa na função endotelial. Eu vou mostrar depois um slide. Medida através de quê? Dilatação mediada por fluxo. Você faz aquele teste, você mede a dilatação mediada por fluxo, e só quem faz essa dilatação é o óxido nítrico. Então, se você aumenta o óxido nítrico, é porque você melhorou a função endotelial de forma indireta, tá? A gente tem o Paul Labrador, em 2006, pacientes com doença coronária praticando meditação transcendental, apresenta melhora da pressão arterial e preservação da função endotelial. E os marcadores inflamatórios, do qual eu já me referi, também são diminuídos quando a gente tem essas atividades de contemplação, né? Aí é só uma contemplação, não é nenhuma coisa muito profunda. Aqui a gente tem dois pesquisadores, né? O Koenig, o nosso conhecido Koenig, né? Todos nós conhecemos, no jornal de Psychosomatic Research, o Journal, ele avaliou a ligação entre religiosa, espiritualidade e desfechos, discutindo mecanismos endoteliais e autonômicos, e foi o que eu descrevi, acabei de falar. E o Black e Slavik, que em 2016, alguns anos depois, no Annals of New York Academy of Science, demonstraram que práticas de atenção plena reduzem estresse e inflamação com efeitos indiretos no endotélio. Quer dizer, você ter uma atenção plena para algo, de uma forma, vamos dizer assim, não está sendo estimulado por diversas coisas, né? Diversos os sensórios ativados de diversas formas, só isso já dá uma boa ajuda nesse sentido, de diminuir estresse e inflamação. Aqui a gente tem os mecanismos de proteção discutido pelo Black, né, e Slavik, redução do estresse, aumento do óxido nítrico, menor inflamação, e apoio social. Essa é uma coisa bem interessante, o apoio social, né? Seja ele religioso ou mesmo sem ser religioso. Ele diminui depressão e ansiedade, esse amparo social. O homem é um ser social, o homem e a mulher de excelência. Então, essa rede de proteção social, se ela for saudável, se for benéfica, ela é uma importante proteção do endotélio.
E o endotélio saudável, né, normalmente funciona como uma camada protetora essencial para, é como se fosse o core de proteção. Então ele tem um efeito anti-inflamatório, antitrombótico e vasodilatador na sua essência, tá? E quando ele está patológico, a gente tem exatamente o oposto. A gente tem mudança no perfil da expressão gênica e proteína de células endoteliais. A gente sabe que a epigenética tem a ver com, não é só com os nossos genes, DNA herdado de X e Y, mas que nós interagimos com o meio ambiente muito mais do que gostaríamos, do que pensávamos, e a gente pode fazer expressões gênicas através de vários mecanismos, né, de produzir proteínas protobolômicas que vão alterar as células endoteliais e produzir doenças das mais diversas, inclusive a da autoimunidade. A gente tem as moléculas de adesão, essas são moléculas de adesão 1 e A2, e selectinas. O que são selectinas? As selectinas são umas moléculas que pegam o material, o conteúdo dentro do vaso e liga ao endotélio. Essas são as selectinas, tá? Essas moléculas de adesão vasculares, elas são, o nome está dizendo, né? Elas fazem uma adesão para que todo o processo inflamatório de macrófago, né, atue. E a liberação de óxido, diminuição da liberação do óxido nítrico, produzindo vasoconstricção, que eu já falei. Quais são as causas da ativação endotelial patológica, né? Os fatores de risco, conhecidos de nós: hipertensão, diabetes, lipidemia, tabagismo, o estresse oxidativo, né? Se a gente alimenta-se muito mal, produzindo muito radical, espécie reativa de oxigênio. A microbioma hoje está sendo assim, o alvo de um entendimento sobre esse estresse oxidativo, além de substâncias tóxicas, além de, por exemplo, defensivas agrícolas ou agrotóxico, né? Eles produzem muito radical livre. As inflamações crônicas, todas elas autoimunes ou não, através de agentes etiológicos estranhos, e os hormônios de vasoconstrictor, angiotensina 2 e endotelina, que são Peraí, eu acho que eu passei errado aqui. A endotelina 1 como potentes indutores de vasoconstrictor. A endotelina, quem mais produz endotelina é o endotélio, que é um peptídeo de 21 aminoácidos, e que eles são potentes indutores de vasoconstricção, tá? E ele é exatamente o oposto. Várias células também produzem, a plaqueta produz também, várias células, mas o chefe da endotelina 1 é o endotélio. Bom, o endotélio ativado, né? O endotélio normalmente ele é um órgão muito, como é que eu diria? Ele é muito peaceful, ele é muito tranquilo, o trabalho dele é só liberar óxido nítrico, detectar e fazer sempre o trabalho dele. Mas quando ele está ativado, a gente entende que ele está disfuncional, porque normalmente ele não está ativado. Esse é um conceito interessante. É perda da função vasodilatadora, tendência protrombótica, estado pró-inflamatório, né, pelas essas moléculas de adesão, selectina, um recrutamento excessivo de leucócito, porque a selectina pega os leucócitos e liga todo ao endotélio, e, e o processo pró-aterogênico através das células espumosas dos LDL, onde está toda aquela modificação que nós já sabemos, tá? Bom, agora hipertensão, né? Acabou ficando por último, né? A hipertensão representa a principal conexão entre pressão mecânica e disfunção endotelial. É muito mais simples e se sabe muito mais coisas sobre pressão arterial, porque é um mecanismo muito mecânico, né? Muito óbvio, mostrando que a pressão arterial aumentada leva o estresse de acisalhamento, o estresse, né? Estresse,
Ativação endotelial disfuncional, toda vez que eu vi a palavra ativação endotelial é porque está disfuncional, produzindo vasoconstricção e vaso e remodelação. Esta é possivelmente a principal relação hipertensão endoteliovascular, criando um ciclo que se perpetua no dano cardiovascular, tá? E vai num ciclo vicioso. Esse aqui eu já expliquei. Não, não, esse não. É porque ele está adiante, é repetido. O óxido nítrico, eu já. Isso aqui é um grupo de proteínas que são ativadas, essa GMPC, ele produz, ele está aumentado e produz o relaxamento do músculo liso, o principal mecanismo. O que que acontece? Ele diminui a pressão arterial. Então, quando ele está diminuído, ele produz aumento da pressão arterial, ok? Endotelina, do que eu já falei. O que que a endotelina faz? Aumenta cálcio para dentro da célula e aumenta, consequentemente, na musculatura lisa da camada média, ela faz vasoconstricção, aumentando a pressão arterial. E a angiotensina 2, a mesma coisa, de uma forma bastante intensa, tá? Então, esses são basicamente os mecanismos principais. Eu já falei, o endotélio ativado, a adesão de monócitos e linfócitos, aumentando a inflamação e a aterosclerose. Essa ICAM é o endotélio inflamado, adesão firme ao leucócito, migração inflamatória da parede, as selectinas no endotélio e plaqueta, rolamento inicial de leucócitos, quando ele começa a rolar, ele produz uma resposta inflamatória vascular, e endotelina 1, que produz uma maior resistência vascular. Então, quando a gente vê espiritualidade, estresse e regulação autonômica, práticas espirituais como oração, meditação, mindfulness e yoga espiritual têm sido associadas à redução do estresse e ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Isso resulta numa menor liberação de cortisol, atividade simpática e fatores que contribuem para melhor controle da pressão arterial e previne o seu aparecimento. Muito semelhante ao endotélio, só que age através da pressão sistólica e diastólica e não através do óxido nítrico. Então, quais são as imagens de práticas espirituais? O córtex pré-frontal, a ativação aumentada durante práticas espirituais relacionadas ao controle emocional. Quanto mais eu tenho práticas espirituais, no sentido de práticas de pensamento positivo, práticas de encontrar a mim mesmo, eu sou responsável por mim, não o outro, e eu quero tal o bem meu, quero estar em paz e o bem do próximo. Essa coisa bem simples assim, que não é nada simples, é ativado, você ativa muito o córtex pré-frontal. O nome está dizendo, né? Está para frente, é o primeiro logo. O cíngulo anterior é uma região envolvida na modelação emocional e regulação autonômica. Esse cíngulo anterior é muito do sistema límbico. Eu vou mostrar uma imagem mostrando como você modula. Quando você tem um controle emocional adequado, que a gente chama de apropriado ao momento, esse símbolo, que é uma coisa, é um giro, né, uma coisa em forma de arco na parte anterior, ela tá, vamos dizer assim, ele, ele é bem estimulado de forma muito no sentido de você pensar antes de agir, tá? E a amígdala, que eu vou mostrar uma foto de cada um dos lados, reduz a atividade durante a meditação espiritual, menor atividade cardiovascular. É interessante que a meditação diminui a atividade, a redução da amígdala. A amígdala é um órgão muito interessante, porque tem estudos mostrando que quando você tira pessoas muito agressivas, quando você tira a amígdala, estudos em animais e antigamente, né, quando se fazia esse tipo de estudo, no século XVIII, XVII, a pessoa virava uma pomba sem fel, sem nenhum grau de agressividade. Então, mostrando que a amígdala tem um componente muito, vamos dizer assim, do lado bem animal do ser humano, né? Um resquício bem animal. Não, não sei se é desnecessário, não me cabe isso, mas essa é a redução da atividade da amígdala é muito importante durante a meditação. E descoberta de Newberg e Waldman, em 2018, que redução da atividade da amígdala diminui
é, atividade da amígdala, centro do medo e a ansiedade do cérebro. A pessoa, quando tira isso, a pessoa não tem medo, né? E não tem ansiedade, porque a ansiedade é o medo do que está por vir. Então, se você perde o medo do momento, perde a fantasia do medo do futuro. E maior conectividade pré-frontal. Promoção de maior conectividade pré-frontal associada a menor reatividade vascular e melhor controle emocional. Então, a amígdala desativada ou vamos dizer assim, abrandada, a palavra é essa. E um detalhe que a amígdala é muito pequenininha e as amígdalas de homens e mulheres são completamente diferentes. E tem muito a ver também com desejo e atividade sexual, a amígdala, que funciona muito diferente de homens e mulheres. Já dei até uma aula um tempo atrás sobre isso. Aqui a gente tem, eu trouxe aqui, nossa amiga aqui, ó, aqui são o corpo mamilar, né, dos mamíferos, e aqui é a amígdala. Essa é a amígdala, tem o núcleo caudato e tem a amígdala, o putamen, aqui tem o hipocampo, e você vê que é uma coisa bem primitiva. Aqui está a córtex cerebral, e essa parte aqui tão potente que domina tanto até quando o cérebro de cá não quer, ela é capaz de ser dominado por essa área daí, só para a gente pontuar. Aqui é uma imagem que eu achei muito interessante. Aqui é um espectro de tomografia computadorizada com fóton único. Esses aqui de cima, ó, todas essas aqui de cima, aqui no corte transversal aqui e longitudinal aqui, ambos são iguais. E embaixo é a ressonância magnética funcional, que a gente avalia o fluxo cerebral e o teor de oxigênio, através do teor de oxigênio. E aqui a gente tem o quê? A gente tem com meditação, oração ou contemplação prolongada. E vocês veem, essa aqui é o corpo caloso, essa parte branquinha aqui. Aqui é o núcleo subcaloso, que é a parte mais instintiva do sistema límbico. As amígdalas ficam por aqui. E vocês veem, quando você está com meditação, você inclusive irradia para quem? Para o córtex. Coisa que normalmente essa área subcorpo caloso, ou não sei se subtalâmica, não tenho certeza, mas não é supratentorial. A gente tem, olha a atividade como fica, né? Inclusive pega todo o córtex cerebral, tá? Aqui é o córtex pré-frontal e aqui o córtex transversal. E olha aqui uma situação onde a gente está sem meditação, sem oração e sem contemplação prolongada. Isso aqui é o nosso cotidiano, né? Você vê que essas áreas não estão ativadas e a gente está se subordinando a essa área de cá, sem o controle, vamos dizer assim, um controle pertinente e útil dessas outras áreas que estão inativadas quando a gente não está meditando. A proporção que as pessoas meditam, elas começam a poder transmitir em outros momentos essa alteração. Aqui é quem nunca meditou, nunca orou por muito tempo, ou fez contemplação prolongada, ok? Aqui eu vou trazer rapidamente um estudo do FIO, que é o de Emília Teixeira, nossa colega lá de Goiás, né? Universidade Federal de Goiânia, fez estudo randomizado, avaliou a intervenção baseada em espiritualidade em pacientes com hipertensão leve e moderada, comparando com o grupo controle ao longo de 12 semanas. É um estudo curto, assim, foi um estudo único na faculdade dela, mas eles estão tentando fazer um estudo com mais centros para que a gente possa afirmar de uma forma mais categórica. Foi feito um questionário de estilo de vida, aferição de pressão arterial no consultório, pressão periférica e central, monitorização residencial da pressão arterial e medida de fluxo mediado, né? Isso foram as avaliações iniciais. Ele randomizou 51 para essa intervenção espiritual que eu vou explicar e 49 controles. E qual era o treinamento? Treinamento em perdão, gratidão, otimismo e propósito via WhatsApp diário. Eles tinham umas mensagens, a importância do perdão, a importância da gratidão,
a importância do otimismo, do propósito de vida que valesse a pena, e mensagens, vídeos curtos, através do WhatsApp, né? Essa é uma intervenção assim mais ou menos inovadora. E a gente tem o perdão, treinamento para desenvolver a capacidade de perdoar, reduzindo sentimentos e tensões, ressentimentos, né? Às vezes, e tensões emocionais quando a gente lembra de quem a gente acha que fez alguma coisa de ruim para nós. Desenvolvendo a perspectiva positiva e esperançosa sobre a vida e o futuro, quer dizer, acreditar que vai ser melhor no futuro. As práticas diárias de reconhecimento, que é o journaling, você escreve todo dia por que que você deve agradecer, a quem, quando e como, e a apreciação do bem-estar emocional. E o seu propósito de vida, descoberta e fortalecimento do sentido e significado pessoal da sua existência. Para que que você está aqui? Né? Vamos pensar sobre isso, etc. E valoriza o estar daquela pessoa. E os resultados foram significativos. Tivemos queda de 7,5 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, medida em consultório 12 semanas depois, comparado com outro grupo, uma redução de 4,1 milímetros na pressão sistólica central e 4,1 milímetros pontos percentuais na melhora da dilatação mediada por fluxo. Então, seria a parte endotelial, especificamente. Quando comparado com o controle, a pressão em consultório foi de 0,047 e o fluxo mediado 0,01. Então, mostrando que melhora a pressão arterial, essa queda de pressão sistólica não é desprezível, a gente sabe disso. E também a pressão central também. Não houve redução da pressão arterial diastólica nesse primeiro momento, e a gente ainda não sabe bem por quê, porque também os definidores da pressão diastólica eles são muito curtos e eles talvez precisassem de um N muito grande ou de pessoas com pressão arterial diastólica bem maior do que desse grupo que estudou, ok? Então, a gente tem que pesquisadores, os marcadores cardiovasculares, pesquisas observacionais associaram maior envolvimento religioso e espiritual a menores riscos de pressão arterial e menor prevalência de hipertensão. Estilos de hábito saudável, maior aderência às pessoas que tinham uma religiosidade ou uma espiritualidade mais desenvolvida no sentido positivo, né? Eles aderem mais aos hábitos saudáveis, menos tabagismo, menos álcool, mais dieta balanceada, menos pensamentos obsessivos, compulsivos, conseguem entrar em contato com o outro e ter um maior suporte social e o desenvolvimento de resiliência, ou seja, de aguentar os momentos difíceis sem se envergar tanto, mas construindo algo que valesse a pena para se fortalecer e enfrentar as próximas, que a vida é muito cheia disso, né? Interessante que o suporte social a gente pensa que é o outro procurando nós, mas é uma interação. A gente também procura o outro e faz com que o outro goste de estar com a gente, ajudar a gente e vice-versa, é uma dupla via, né? Então não adianta você criar um suporte social e achar que esse suporte social não vai depender só dos outros, não de você. E as práticas regulares como meditação induzem a um estado de relaxamento profundo que é extremamente úteis. Então a gente tem as evidências científicas de Koenig e Lucchesi, esse é um brasileiro que eu me encontrei há um mês atrás lá em São Paulo, e a gente até conversou muito, e ele está assim muito, é um senhorzinho, mas tem uma vitalidade inacreditável. Uma revisão sistemática mostrou que pessoas com maior religiosidade apresentam maior risco de hipertensão e melhor perfil de saúde cardiovascular. Isso é o Kennedy já bem antigo, desde o primeiro livro dele, desde o primeiro, daquele primeiro modelo teórico que ele fez. E o Lucchesi, esse professor, é um cirurgião cardíaco, né? Encontrou associação maior entre religiosidade e melhores indicadores de saúde mental, além de uma menor prevalência de hipertensão, principalmente em idosos, né? Então, aí eu queria, para finalizar, falar um pouco sobre neurociência da espiritualidade. Surge agora muita pesquisa de uma disciplina nova chamada neuroteologia, que estuda religiosidade e espiritualidade nas questões, na resposta neurológica, seja de imagem, seja de
história clínica, seja de patologias neurológicas, das mais diversas. Achei bem interessante. Então, essa ressonância funcional e o eletroencefalografia especial revela que experiências espirituais ativam circuitos relacionados ao bem-estar. A gente tem um circuito aqui dentro de bem-estar e um circuito de mal-estar. E um detalhe, é como se fosse uma moeda, é o mesmo local, a depender de que lado eu viro, é a luz e a sombra, né? É muito interessante. Modulando essas vias neuroendócrinas autonômicas. É surreal, né? Você chega a ficar assim. Park, em 2007, Mindfulness se associou à redução significativa da pressão sistólica em hipertenso. É mais fácil detectar a redução de pressão sistólica, como eu já falei do estudo, viu? E Anderson, em 2019, mostrou que espiritualidade, ele não fala de religiosidade, só espiritualidade, em redes de default mode do cérebro, menor ruminação e hiperatividade econômica. Ruminação é quando você começa a repetir, né, o que você vai dizer, o que você está pensando, como é que vai ser o seu dia no outro dia. E aí você fica que nem os ruminários, você engole e volta e fica ruminando. Essa é uma das coisas mais desgastantes para o nosso ego e, consequentemente, para esse sistema neuroendócrino de ativação, de serem ativados, né? Isso aqui eu já falei. E aqui, desculpe. Aqui a gente tem só os mecanismos, ativação mental, foco e calma mediante práticas contemplativas, equilíbrio autonômico, aumento parasimpático, redução da atividade simpática. E aqui a gente tem modulação do sistema hipotálamo hipofisário, redução do estresse neuroendócrino e melhora cardiovascular na pressão arterial. Isso tudo, né, espiritualidade e saúde, a espiritualidade regulando a mente, que é esse concentrado energético, e esse corpo que a gente vê a parte anatômica e funcional. Então, conclusão e perspectivas. É um fator, a espiritualidade pode ser considerado um importante fator protetor, complementar para a saúde, nossa cardiovascular e outras áreas. Estudos demonstram que redução de pressão e menor prevalência através de mecanismos neurobiológicos. E o tratamento integrado, embora não substitua o tratamento médico, oferece benefícios significativos quando integrado ao cuidado convencional. Ninguém está propondo que você não trate nada, mas está propondo que no seu dia a dia, com você e com os outros, e principalmente com as pessoas que pedem ajuda, vocês possam trazer à baila que essas coisas podem fazer uma enorme diferença na vida delas. Os achados serão avaliados prospectivamente, ensaios clínicos randomizados nacional, multicêntrico, né? Eu espero que o fio se torne multicêntrico, nacional futuro, maior ou com maior poder estatístico. Isso a gente precisa para ontem, né? Eu gostaria muito de agradecer a atenção, né? E dizer que estou disponível, né? Ele aqui, é o meu e-mail, e estamos preparados para as perguntas. Vou desconectar aqui.